Ministro do STF, Alexandre de Moraes, decreta prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, também está com tornozeleira eletrônica por não respeitar o STF. Há 2 dias do início do tarifaço de 50%, o presidente Lula ainda não decidiu se vai ligar para Donald Trump. União Europeia adia por mais 6 meses a implantação de taxas mais altas a produtos americanos. Acidente provoca a morte de 8 pessoas em estrada no sul de Minas Gerais. Expectativa é que os filhos gastem em média R$ 250 com o presente do Dia dos Pais do próximo domingo. Japão bateu 17 recordes de temperatura em apenas um dia, com a máxima passando dos 40 graus. E não faltou dinheiro para Flamengo, Botafogo e Palmeiras gastarem quase R$ 1,5 bilhão em reforços nesta temporada. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar. A medida foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sob a alegação de que ontem Bolsonaro descumpriu ordens para não utilizar as redes sociais, nem de terceiros. Entre as determinações descumpridas está a proibição de uso de redes sociais direta ou indiretamente, além do dever de permanecer em casa durante a noite e aos finais de semana. Bolsonaro também estava impedido de manter contato com investigados e com representantes de embaixadas estrangeiras. O estopim da decisão foi a participação indireta de Bolsonaro em uma manifestação no Rio de Janeiro. Durante o ato, seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, colocou o pai no viva voz diante do público. No dia seguinte, o ex-presidente deu entrevista a jornalistas na Câmara e o conteúdo foi amplamente compartilhado nas redes sociais por terceiros. Segundo Moraes, Bolsonaro estaria se valendo de entrevistas e mensagens repassadas a aliados para burlar a decisão judicial. A nova ordem determina que ele não poderá sair de casa, com exceção para consultas médicas autorizadas previamente. As visitas estão restritas a advogados e pessoas autorizadas nos autos do processo. Além disso, todos os celulares presentes na residência em Brasília deverão ser entregues à Polícia Federal. No despacho, Moraes afirma que a justiça não será feita de tola e que ninguém está acima da lei, mesmo que tenha poder político ou econômico. O ex-presidente é réu no processo que investiga uma tentativa de golpe de Estado no final de seu mandato e pode ser condenado à prisão. Ele também é investigado por articulações com o seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, em busca de apoio político nos Estados Unidos para pressionar o sistema judiciário brasileiro. As medidas anteriores foram impostas após a Procuradoria-Geral da República alertar sobre o risco de fuga. No dia da operação, a Polícia Federal encontrou $14 mil na casa do ex-presidente. Bolsonaro nega que pretende deixar o país. Agora, o ex-presidente continua impedido de acessar redes sociais e de manter qualquer comunicação pública sob pena de prisão preventiva. A defesa do ex-presidente divulgou uma nota garantindo que ele não descumpriu as normas do Supremo Tribunal Federal e que a fala em manifestação não é ato criminoso. E agora à noite em Brasília, manifestantes promoveram uma passeata em protesto pela prisão domiciliar do ex-presidente. Uma linha de pipa matou um homem que estava em uma moto no Rio de Janeiro. Ele foi degolado pelo cerol espalhado na linha. O pintor Jorge Luiz da Silva Marciano, de 38 anos, morreu no último domingo após ser atingido por uma linha chilena, enquanto passava de moto pela Via Light, na Baixada Fluminense. O caso ocorreu no limite entre os municípios de Mesquita e Nilópolis. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 4 horas da tarde. Jorge pilotava a moto com a esposa na garupa, quando foi atingido no pescoço pela linha. Ele não resistiu ao ferimento e morreu no local. A mulher não se machucou. Um amigo de Jorge, que pilotava uma moto logo atrás,
também foi atingido, mas com menos gravidade. Ele chegou por conta própria à unidade de pronto atendimento do Cabo Is com ferimentos superficiais no pescoço e recebeu alta. A perícia chegou ao local por volta das 7h45 da noite. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Mesquita. A linha chilena é proibida por lei no estado do Rio de Janeiro e em diversos outros estados, por causar acidentes graves e até fatais. Feito com quartzo moído e óxido de alumínio, ela ainda é mais cortante que o próprio cerol. Segundo o Disque Denúncia, nos 5 primeiros meses de 2025 foram registradas 366 denúncias sobre o uso, produção ou venda de cerol e linha chilena no estado, sendo 271 apenas na capital. Pelo menos 8 pessoas morreram e 2 ficaram feridas após um grave acidente no sul de Minas Gerais. A colisão envolveu 2 carros e uma moto. O Corpo de Bombeiros informou que o primeiro carro, com 5 ocupantes, seguia no sentido de Guaxupé e bateu de frente com uma motocicleta com 2 ocupantes que trafegava em sentido oposto, rumo a Muzambinho. Após o impacto, o carro perdeu o controle e atingiu um terceiro veículo, que transportava 2 pessoas. Quando a viatura da Polícia Militar chegou, a moto estava caída às margens da pista com várias avarias. Um dos carros foi encontrado atravessado na via com a frente totalmente destruída e o outro estava metros à frente. Ao todo, 10 pessoas se envolveram no acidente. 8 morreram e 2 ficaram feridas. De acordo com os bombeiros, foram constatados óbitos de 4 dos 5 ocupantes do primeiro carro, dos 2 da motocicleta e dos 2 passageiros do outro veículo atingido. Uma das pessoas que ficaram feridas é uma criança que estava no carro que bateu na moto. Outra ferida prestava socorro às vítimas quando foi atropelada na rodovia e foi levada para o pronto-socorro. A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. Trabalhos periciais foram feitos no local e a polícia agora aguarda os laudos periciais. Mais de 75 pessoas morreram em um naufrágio no Iêmen. O barco transportava migrantes, a maioria da Etiópia. De acordo com a Agência de Migração da Organização das Nações Unidas, 157 pessoas estavam a bordo do barco. A embarcação que transportava migrantes, a maioria da Etiópia, naufragou na costa do Iêmen. Segundo autoridades iemenitas, 32 pessoas foram resgatadas com vida do acidente no Golfo de Aden e ao menos mais de 75 morreram. O número de mortos deve aumentar. Além dos etíopes, o barco carregava um funcionário da Organização Internacional para as Migrações. A Secretaria de Segurança do governo da província afirmou em um comunicado que muitos corpos foram encontrados espalhados pelas praias, o que sugere que várias vítimas estão desaparecidas. Apesar do conflito que afeta o Iêmen desde 2014, a migração irregular para o país não cessou, principalmente de pessoas procedentes da Etiópia. Os migrantes atravessavam o Sujeito de Bab al-Mandab, que separa o Djibouti do Iêmen, uma rota importante para o comércio internacional, mas também para as migrações e o tráfico de seres humanos. As monarquias do Golfo, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, abrigam uma importante mão de obra estrangeira, procedente do subcontinente indiano e da África. A OIM registrou mais de 550 mortes na Rota do Mar Vermelho no ano passado, a maioria delas em acidente de barco. No mês passado, pelo menos 8 pessoas morreram, depois que os traficantes forçaram os migrantes a deixar uma embarcação no Mar Vermelho. A mulher que foi presa por abandonar a filha de 3 anos em casa para ir a um baile funk recebeu liberdade provisória. A jovem terá que cumprir uma série de medidas cautelares. O caso aconteceu durante a madrugada de domingo, quando câmeras de segurança registraram o momento em que a criança caminhava sozinha pela rua, chamando pela mãe, só com fraldas. O Conselho Tutelar informou que não foi a primeira vez que a mulher deixou a criança sozinha. A cada hora, 5 jovens dão à luz no Brasil. Muitas são crianças que não estão nem com o aparelho reprodutor formado. A gravidez precoce é um grave problema mundial.
Recentemente, uma menina de 12 anos, grávida de 8 meses, morreu durante um parto de emergência em Belo Horizonte. O caso aconteceu em julho do ano passado. Dados do Sinasc e DataSUS, a cada hora 44 adolescentes dão à luz no país. 5 delas têm menos de 15 anos. A maioria das gestações é fruto de estupro. Segundo a lei vigente, toda relação sexual com menores de 14 anos é considerada estupro de vulnerável. Apesar disso, somente 4% delas conseguem acesso ao aborto legal, que é a interrupção da gravidez realizada dentro das situações previstas em lei, que não se configura em crime. No Brasil, o aborto é permitido em casos de estupro, risco à vida da gestante e anencefalia fetal. O caso, ocorrido em julho, expõe o ciclo de violência a que as meninas grávidas são submetidas no Brasil, da dificuldade de acesso ao aborto legal à maternidade forçada, passando pelo rompimento dos vínculos familiares e, em alguns casos, pela separação do próprio filho. A gravidez é a principal causa de evasão escolar feminina na América Latina. No Brasil, 60% das mães adolescentes não estudam nem trabalham, segundo dados de 2015 do IBGE. As meninas negras e de baixa renda são as mais afetadas, de acordo com dados da Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, exige que menores de 12 anos sejam atendidos com um responsável, com exceção das situações de emergência. Por lei, menores de 18 anos não podem sair do hospital sem um adulto. Quando as famílias abandonam, elas são encaminhadas aos SAICAS. Atualmente, a cidade de São Paulo conta com 131 SAICAS em diferentes regiões da cidade, que somam 2.490 vagas para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, em situação de risco pessoal ou de abandono. A maioria é mista em idade e gênero. Ao atingir os 18 anos, se não há possibilidade de reinserção na família, as mães precisam se retirar da instituição, às vezes sem a criança, o que representa mais uma forma de revitimização, enquanto o homem permanece distante de qualquer obrigação legal. A gestação nessa fase também leva o adolescente para o casamento. Dados do IBGE indicam que o país registra cerca de 43 uniões em menores de 18 anos por dia, sendo 40 de meninas. Desde 2019, o casamento de pessoas com menos de 16 anos é proibido. Porém, em 2022, foram registrados 282 casos. 260 deles envolviam meninas. E a seguir, a União Europeia adia por mais 6 meses a implantação de taxas mais altas a produtos americanos. E a 2 dias do início do tarifaço de 50%, o presidente Lula ainda não decidiu se vai ligar para Donald Trump. O presidente Lula disse que o governo tem que fazer aquilo que pode e que não vai falar fino com os Estados Unidos, mas defende a cautela. O presidente defendeu também a posição do Brasil no cenário político e econômico para justificar uma negociação mais justa. Uma conversa entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Donald Trump poderia impulsionar a negociação entre Brasil e Estados Unidos em torno do tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, que passará a incidir sobre cerca de 60% das exportações a partir desta semana. De acordo com a Casa Branca, o presidente americano realmente deseja esse telefonema e está disposto a restringir o diálogo à pauta comercial. Donald Trump assinou a ordem executiva que estabelece o nível das novas tarifas, que afetarão dezenas de países e que variam entre 10% e 41%. As novas tarifas de importação entrarão em vigor para a maioria dos países. Os produtos da União Europeia, Japão e Coreia do Sul serão taxados em 15%, os produtos do Reino Unido em 10%. A Indonésia enfrentará uma tarifa de 19% e Vietnã e Taiwan de 20%. As novas tarifas de Donald Trump são praticamente definitivas e está descartada a possibilidade de uma renegociação imediata, inclusive com o Brasil, de acordo com o representante comercial dos Estados Unidos, que também defendeu as medidas comerciais do presidente contra as importações brasileiras.
A tensão comercial com os Estados Unidos também pode afetar o investimento de 2 bilhões e 400 milhões de reais na compra de mais de 10 mil equipamentos voltados ao atendimento básico e às cirurgias no Sistema Único de Saúde. Os dispositivos médicos brasileiros passam a ser taxados de 50% pelo governo do presidente americano Donald Trump. A lista de produtos contemplados pela resolução do governo inclui itens destinados tanto à atenção primária quanto à especializada. Na atenção básica, os equipamentos visam aprimorar o diagnóstico precoce, a prevenção, a reabilitação com o uso de tecnologias digitais integradas. Já nos serviços de alta complexidade serão adquiridos aparelhos voltados à cirurgia eletiva e procedimentos oftalmológicos de precisão. Em evento realizado neste final de semana, o presidente Lula falou que é preciso cautela na disputa comercial e política com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele defendeu a paz e a soberania brasileira, mas que não vai falar tudo o que pensa sobre o tarifaço, sobre os produtos brasileiros. Apesar das 694 exceções, setores como a produção de carne e café serão duramente atingidos, mas que vai negociar. Nessa briga que a gente está fazendo agora com a taxação dos Estados Unidos, eu tenho um limite de briga com o governo americano. Eu não posso falar tudo o que eu acho que eu devo falar, eu tenho que falar que é possível falar. Porque eu acho que nós temos que falar aquilo que é necessário. A coisa que me norteia é a frase do Chico Buarque. Eu gosto do PT porque não fala fino com os Estados Unidos e não fala grosso com a Bolívia. A gente fala a igualdade de condições com os dois. Essa que é a lógica da política. Durante seu discurso, o presidente Lula falou do incômodo com o BRICS e que o grupo não é uma ameaça aos Estados Unidos, mesmo criando uma nova moeda. Querendo dizer que é preciso criar uma moeda de comércio para não ficar tudo dependendo do dólar. Como é que aparece um país que fica ousando a desafiar, sabe, a grande potência? Nós não queremos desafiar. Nós apenas queremos dizer, eu quero passar. Eu quero passar. É só isso. A semana será de peregrinações ao Ministério da Fazenda. 2 dias da entrada em vigor do tarifaço de 50% para vários produtos brasileiros, empresários de muitos setores da economia pedem que o governo defina logo as medidas para ajudar a enfrentar o problema. O tarifaço anunciado pelos Estados Unidos está obrigando os setores exportadores brasileiros a refazerem suas contas. O aumento da alíquota para 50% sobre uma ampla gama de produtos levou entidades da indústria e do agronegócio a pressionarem o governo por medidas emergenciais de apoio. De acordo com a Câmara Americana de Comércio, cerca de 10 mil empresas brasileiras serão atingidas. Essas empresas mantêm mais de 3 milhões de empregos diretos no país. Entre os segmentos mais prejudicados estão os de carne, café, frutas, calçados, têxteis, móveis, máquinas e também pescados. Juntas, essas áreas devem perder bilhões de vendas ao mercado norte-americano, principal destino de muitos desses produtos. Apenas a indústria da carne bovina calcula um prejuízo de $1 bilhão. O setor cafeeiro, que representa 34% do consumo de café nos Estados Unidos, também teme perdas expressivas. No caso das frutas, manga, uva e açaí, respondem por 90% das exportações ao país e agora estão sob taxa máxima. Mesmo segmentos com estrutura consolidada para exportação, como o de máquinas e equipamentos, prevêem retração. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas afirma que o setor respondia por mais de $3 bilhões anuais em vendas aos Estados Unidos. No setor de imóveis, a expectativa de perda é de até 9 mil postos de trabalho. Já a indústria de calçados alerta para danos irreversíveis, enquanto a indústria química afirma que as tarifas comprometem cadeias produtivas e também investimentos. Apesar das exceções previstas no decreto, que poupam setores estratégicos como o aeronáutico e parte da energia, o impacto sobre a indústria nacional é significativo. Por isso, a Confederação Nacional da Indústria e outras entidades encaminharam
ao governo uma série de propostas. Entre os pedidos estão as linhas de créditos emergenciais, adiamento de tributos federais, pagamento imediato de créditos tributários já homologados e também a ampliação do programa Reintegra, que devolve parte dos impostos embutidos na exportação. Há também solicitação para a reedição de programas de proteção ao emprego, como o benefício emergencial que vigorou durante a pandemia, além da reativação do programa Seguro-Desemprego. Setores como os de pescados pediram crédito emergencial de R$ 900 milhões, com carência de 6 meses e prazo de pagamento de 2 anos. Já o setor têxtil defende a devolução de saldos de ICMS, postergação de impostos e liberação imediata de créditos acumulados. Na última sexta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo está finalizando um pacote de medidas de proteção à indústria e à agricultura. A ideia é apresentar ações já nesta semana, com foco em preservar empregos e manter a atividade das empresas exportadoras. O governo estuda ainda retomar programas de subsídio a salários nos moldes adotados na pandemia da Covid-19. A ideia é que o pacote caiba dentro do novo arcabouço fiscal sem comprometer as metas de controles das contas públicas. A China abriu seu mercado para empresas brasileiras de café, autorizando 183 empresas a exportar o produto para o país. Essa decisão tomada pela administração aduaneira geral da China visa diversificar destinos das exportações brasileiras de café, especialmente diante das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos. A medida válida por 5 anos entrou em vigor agora no último dia 30 de julho, mesmo dia em que os Estados Unidos oficializaram o aumento das tarifas sobre o café brasileiro. Na semana do tarifaço, o mercado financeiro começou fazendo operações para a realização de lucros. São aquelas sem muita lógica, mas que rendem para quem faz. O dólar caiu hoje 0,69%, cotado em R$ 5,50. E a Bolsa de Valores subiu 0,4%. aos 132.971 pontos. Uma semana depois do anúncio dos Estados Unidos de um acordo comercial com a União Europeia, o bloco comunicou que irá suspender por 6 meses seus 2 pacotes de contramedidas às tarifas dos Estados Unidos. Com um novo momento entre União Europeia e Estados Unidos, um porta-voz da Comissão Europeia, que é um braço executivo do bloco, anunciou que irá suspender seus 2 pacotes de contramedidas às tarifas dos Estados Unidos por 6 meses. O acordo entre as partes deixou muitas questões em aberto, incluindo as taxas sobre bebidas alcoólicas. As autoridades europeias disseram que esperam que mais decretos sejam emitidos em breve. Essas tarifas retaliatórias estavam divididas em 2 partes. De um lado, uma resposta às tarifas de aço e alumínios, que atingiria 21 bilhões de euros em produtos norte-americanos. E do outro lado, as tarifas básicas e de automóveis de Trump, que totalizando agiria sobre 93 bilhões de euros nos produtos dos Estados Unidos. Quando Trump anunciou que iria taxar o mundo de maneira que ele achava justo para os Estados Unidos, países e blocos comerciais se movimentaram para tentar negociar com o presidente estadunidense. Com a União Europeia, não foi diferente. O bloco viu que os produtos europeus seriam taxados em 30% em automóveis, semicondutores e produtos farmacêuticos, enquanto para aços e alumínios receberiam a sobretaxa de 50%. Com o acordo firmado na última semana na Escócia, a redução caiu pela metade, saindo de 30% para 15%, mas aço e alumínio se manteriam com essa sobretaxa. E veja a seguir, a expectativa é que os filhos gastem em média R$ 250 com o presente do Dia dos Pais no próximo domingo. E senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, também está com tornozeleira eletrônica por não respeitar o STF. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, está com tornozeleira eletrônica. Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, ele recebeu o equipamento logo depois de desembarcar em Brasília de uma viagem aos Estados Unidos. Segundo o ministro do STF, ele não podia viajar.
A medida foi cumprida pela Polícia Federal na manhã desta segunda-feira no aeroporto de Brasília, assim que o parlamentar desembarcou em uma viagem aos Estados Unidos. A ordem partiu do ministro Alexandre de Moraes, que também determinou o recolhimento domiciliar noturno, o bloqueio das redes sociais do senador e o cancelamento do passaporte diplomático. Duval ainda teve bloqueadas todas as contas bancárias, chave Pix e cartões, além do salário e também das verbas de gabinete. A medida, segundo Moraes, é parte de um conjunto de sanções ligadas ao inquérito que apura a tentativa de obstrução das investigações dos atos de 8 de janeiro. A defesa do senador afirmou que ele não estava proibido de deixar o país e que comunicou previamente a viagem ao STF e à presidência do Senado. Apesar disso, Moraes entendeu que o uso do passaporte diplomático e o não cumprimento de ordens anteriores justificam as restrições. Marcos Duval vinha sendo alvo de investigações desde fevereiro de 2023, quando acusou Jair Bolsonaro e Daniel Silveira de sugerirem que gravasse clandestinamente uma reunião com Moraes. O senador recuou da acusação, mudou a sua versão e passou a ser investigado. Em junho do ano passado, teve as redes sociais suspensas por determinação judicial. Na época, afastou-se do mandato por 40 dias. Já neste ano, voltou a ser alvo da Polícia Federal por ataques ao delegado Fábio Schor. Em nota, a defesa de Marcos Duval afirmou que a decisão ultrapassa os limites da razoabilidade e compromete o exercício do mandato do parlamentar. O caso agora é acompanhado pela presidência do Senado. Marcos Duval continua em liberdade, mas com diversas restrições, como cumprir recolhimento domiciliar noturno. Os senadores e deputados voltaram aos trabalhos nesta segunda-feira, com uma pendência para resolver. Uma delas é a votação do projeto de lei das diretrizes orçamentárias, além da isenção do imposto de renda. O texto que orienta a elaboração do orçamento deveria ter sido enviado à sanção presidencial há 2 semanas, em 17 de julho. O projeto da LDO chega ao parlamento em abril, mas passou quase 2 meses à espera de um relator na comissão mista de orçamento. O impasse ocorreu por conta de uma disputa pela relatoria da matéria. A LDO orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, o LOA, cujo projeto é encaminhado ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto. O projeto da LDO prevê meta de superávit primário de mais 34 bilhões de reais. O texto fixa o limite de despesas em 2 trilhões e 430 milhões de reais para 2026. Caso a LDO não seja aprovada e sancionada até lá, o Poder Executivo deve formatar a proposta orçamentária com base no projeto original da LDO, sem levar em conta eventuais alterações sugeridas pelos parlamentares. Foi o que ocorreu nos últimos 2 anos, quando os projetos de LDO só foram aprovados e sancionados em dezembro. Após as 2 semanas de recesso, os deputados pautaram para amanhã o projeto que cria o Estatuto do Aprendiz, a medida provisória que acelera a concessão de benefícios no INSS. E deve entrar em debate o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês a partir de 2026. A proposta, de acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, é prioridade nesse 2º semestre. Entre as prioridades também está a votação da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, cassações de mandatos. Os deputados do Partido Liberal do ex-presidente Jair Bolsonaro anunciaram que a prioridade da oposição no 2º semestre será pressionar a votação do projeto de lei que concede anistia aos acusados de envolvimento nos atos antidemocráticos e os demais acusados de tentativa de golpe de Estado. Outro assunto importante é o processo de cassação de Carla Zambelli, que pode ser levado ao plenário ainda neste mês. Após passar 2 meses foragida na Itália, a parlamentar foi presa na última semana. Ela foi condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal de Justiça por invadir o sistema de Conselho Nacional de Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados está analisando o processo de cassação. No plenário do Congresso Nacional, em sessão conjunta da Câmara e do Senado, os deputados devem analisar o veto do presidente Lula ao aumento do número de deputados federais de 513 para 531.
Domingo que vem será dia de aniversário em família e no Dia dos Pais quem também deverá ficar contente é o comércio. Segundo a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, a expectativa é que, em média, cada brasileiro gaste mais de R$ 250 para comprar um presente. O Dia dos Pais deve movimentar 27 bilhões e 13 milhões de reais no comércio e serviços. E é o que aponta o levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, em parceria com a Off-Rise Pesquisas, que apontou que 65% dos consumidores pretendem comprar presentes no Dia dos Pais este ano. Na prática, isso significa que aproximadamente 106 milhões e 300 mil pessoas residentes nas capitais devem ir às compras nessa semana. Uma redução nominal de 4 milhões e 600 mil de compradores em relação a 2024. De acordo com os entrevistados, 31% pretendem gastar mais que em 2024, 39% o mesmo valor e 18% querem gastar menos. Entre aqueles que pretendem gastar mais, 58% desejam comprar presentes melhores, 36% querem comprar mais presentes e 34% citam o aumento dos preços. Já entre aqueles que pretendem gastar menos, 49% querem economizar e 38% relatam situação financeira difícil, 30% têm dívidas em atraso e 20% querem priorizar outras compras. 6 em cada 10 consumidores acreditam que os produtos estão mais caros este ano. Para 32% estão na mesma faixa de preço e 6% estão mais baratos. A pesquisa aponta ainda que o valor médio dos gastos será em torno de R$ 255 e, ao todo, os consumidores pretendem comprar, em média, 1,7 presentes. Os consumidores estão atentos aos preços e a maioria pretende pesquisar para economizar antes de fazer as compras do Dia dos Pais, sendo que a maioria farão a pesquisa online em lojas físicas também. A internet apresenta como se fosse a fonte de inspiração de ideias de presentes, principalmente o Google e sites de aplicativos e Instagram. Mas a maioria dos entrevistados pretende realizar suas compras nos canais físicos, principalmente em shopping centers, lojas de departamento e shoppings populares. Mais de 43% pretende comprar pela internet, sobretudo em aplicativos, sites e Instagram. Entre aqueles que farão as compras em sites e lojas online, 55% utilizarão os sites varejistas internacionais, 45% sites de compra e vendas de produtos novos ou usados e 37% sites de lojas de departamentos. A burocracia sempre atrapalhou os negócios e, segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, 95% das empresas brasileiras pagam mais imposto do que deveriam. Por isso, a solução encontrada por muitas foi sair do país. Nos últimos 25 anos, o Paraguai se tornou destino estratégico para empresas brasileiras que buscam vantagens fiscais. Dados do Ministério da Indústria e Comércio paraguaio apontam que 7 em cada 10 indústrias instaladas no país pelo regime de maquilas têm origem no Brasil. Atualmente, 203 empresas estão em operação, número que disparou a partir de 2014, quando 182 novas unidades foram abertas no país vizinho. O setor têxtil lidera esse movimento, seguido pelo segmento de plástico e autopeças, que juntos representam 58,1% das companhias brasileiras instaladas. Algumas dessas empresas, com mais de um século de tradição no Brasil, anunciaram investimentos milionários em Ciudad del Este, onde novas fábricas produzem milhões de pares de meias por ano e geram centenas de empregos diretos. A lei de Máquila oferece isenção de taxas de importação para matérias-primas e bens de capital, além de um imposto de exportação de apenas 1%. Esses benefícios impulsionam as maquiladoras, que respondem por 68% das exportações industriais do Paraguai e registram
crescimento médio de 20% ao ano. Em 2024, 60% da produção dessas indústrias teve como destino o mercado brasileiro. Os especialistas destacam que o modelo fortalece a integração entre os países do Mercosul, já que cada 1% de crescimento do PIB brasileiro eleva em 4,1% as exportações paraguaias. E a seguir, o Japão bateu 17 recordes de temperatura em apenas um dia, com a máxima passando dos 40 graus. E não faltou dinheiro para Flamengo, Botafogo e Palmeiras gastarem quase R$1,5 bilhão em reforços nesta temporada. O Japão quebrou 17 recordes de temperatura em apenas um dia. Os especialistas alertaram que haverá um calor severo nos próximos meses. O Japão enfrentou os meses de junho e julho mais quentes em 130 anos. As cidades de Toyama e Kamitsu atingiram os 40 graus. Na semana passada, a cidade de Hyogo registrou os números mais elevados da história, com 41 graus. Além dessas, várias regiões chamaram a atenção por alcançarem as máximas nos termômetros. A agência meteorológica recomenda que as pessoas se previnam contra a insolação. A atenção deve ser redobrada em crianças e idosos. Além disso, a agência informou que eventos ao ar livre devem ser cancelados. Dados do Ministério do Interior informaram que em junho 17 mil pessoas foram hospitalizadas com sintomas de insolação e 26 morreram. A temporada de chuvas terminou 3 semanas antes do tempo. Por conta disso, várias represas na região norte estavam quase vazias. O Ministério da Terra informou que os agricultores estão preocupados com a próxima colheita, devido à instabilidade do clima. As altas temperaturas devem permanecer em todo o país nos próximos dias. Segundo os cientistas, as ondas de calor estão mais intensas e frequentes em todo o mundo, devido às mudanças climáticas causadas pelo ser humano. A briga continua. O líder dos países africanos deixou claro: se não baixarem os preços das acomodações para a Conferência para as Mudanças Climáticas, a COP30, marcada para novembro no Amapá, o grupo poderá ficar ausente ou com poucos participantes. Na reunião do Bureau da ONU Clima, mais conhecida como UNFCCC, a insatisfação com a logística em Belém foi o estopim de uma crise grave para a COP30. Muyundi, que é vice-presidente do Bureal, diz que convocou a reunião para que os países pudessem entender o que está acontecendo quanto aos preparativos da conferência em novembro em Belém. Na reunião foram feitos muitos questionamentos. Por que se fala em 50 mil pessoas indo a Belém? Mas, ao fazer as contas, faltam 20 mil quartos. Ele questiona se haverá tempo para criar estes 20 mil quartos. Por qual motivo os quartos devem ser pagos com antecedência e não a garantia de restituição do dinheiro? Qual o motivo de os quartos exigirem ao menos 10 dias de locação se há pessoas que só ficam 5 dias? Como ficam os delegados de países africanos sem litoral e não acostumados ao mar, que não querem ficar em navios de cruzeiro? Os países em desenvolvimento, assim como os grupos dos países ricos, aguardam respostas para a próxima reunião do Bureal. Inicialmente convocada para 11 de agosto, foi reagendada para o dia 14 de agosto. A COP30 é muito importante para a África. Convoquei a reunião para que possamos compreender o que está acontecendo nos preparativos de alojamento, transporte e o bem-estar de todos em Belém. Entender como a presidência da COP30 se prepara para receber mais de 50 mil pessoas na cidade. A reunião foi muito importante e vários chairs de outros grupos regionais também queriam esclarecimentos. Primeiro, não está claro o número de quartos disponíveis em relação ao número de participantes. E quando falamos de participantes, não se trata apenas de delegados de governos, mas da mídia da África e dos países em desenvolvimento, a sociedade civil, as ONGs, os parceiros do setor privado, os representantes de grupos religiosos. Queríamos ficar satisfeitos se a acomodação será adequada. A segunda razão, fomos informados várias vezes que os quartos deveriam ser pagos antes de ir para Belém, na verdade, e você paga pelo menos 10 dias quando alocou os quartos.
Na maioria dos casos, observamos que uma vez que se paga, não se pode ser reembolsado e tem que se pagar por não menos de 16 dias. Mas temos casos de ONGs vindo para apenas uma semana ou sociedade civil vindo para só 5 dias. Exato. Na maioria dos casos, as COPs ultrapassam 1 dia ou 2 além do prazo. Outra questão era por qual razão alguns países da África podem pagar cerca de $200 e outros $600. Mas isso não é uma divisão feita pela ONU. Uma correção. Há pouco dissemos que a COP30 será realizada no Amapá. Não, será em Belém do Pará no mês de novembro. Pelo erro, pedimos o seu perdão. E uma doença que, de repente, ela aparece, faz o corpo se curvar, o passo fica mais lento, as mãos tremem, a fala enfraquece e a memória recente começa a falhar. Esses são alguns dos sintomas do Parkinson. Mas um estudo da Universidade Federal Fluminense mostra que o treinamento respiratório ajuda a reduzir os efeitos da enfermidade. Descrita pela primeira vez em 1817 pelo médico britânico James Parkinson, a doença é a segunda condição neurodegenerativa mais comum no mundo, perdendo apenas para o Alzheimer. Estima-se que cerca de 1% das pessoas com mais de 65 anos convivam com o Parkinson. No Brasil, esse número gira em torno de 200 mil pacientes diagnosticados. Um pesquisador do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Universidade Federal Fluminense buscou entender não apenas como a doença afeta o sistema nervoso autônomo, mas também como o corpo pode se adaptar, mesmo em meio à degeneração neurológica. E, recentemente, isso levou o grupo de pesquisadores a investigar algo aparentemente simples, mas extremamente promissor: a respiração. No dia 21 de julho, a equipe teve a satisfação de ver o seu artigo científico publicado no periódico Autonomic Neuroscience Basic and Clinical da editora Elsevier. O estudo aponta que um treinamento respiratório feito em casa pode melhorar a função autonômica cardíaca de pacientes com Parkinson. A proposta do grupo de estudo foi testar os efeitos do treinamento muscular inspiratório, que é um tipo de exercício feito com aparelhos simples, que aumentam a resistência à inspiração, fortalecendo os músculos responsáveis por puxar o ar para os pulmões. Essa técnica já é usada com sucesso em diversas populações, como atletas, idosos e pessoas com doenças respiratórias. No caso do estudo da Universidade Federal Fluminense, os pesquisadores queriam saber se esse treinamento poderia melhorar o controle autonômico do coração, ou seja, a forma como o sistema nervoso regula automaticamente a frequência cardíaca e a resposta do corpo a mudanças posturais, como levantar-se de uma cadeira ou da cama. O sistema nervoso autônomo possui 2 ramos principais: o simpático, que acelera o coração em situações de estresse, e o parasimpático ou vagal, que atua como freio, diminuindo a frequência cardíaca em momentos de repouso. Em pacientes com Parkinson, esse equilíbrio costuma estar comprometido, especialmente durante situações de estresse postural, como a mudança da posição sentada para a em pé, o que pode levar a tonturas, queda de pressão e até desmaios. No estudo, os pesquisadores avaliaram 8 pacientes com doença de Parkinson e 8 voluntários saudáveis em idades semelhantes. Eles passaram por 5 semanas de treinamento muscular inspiratório em casa, utilizando aparelhos simples que aumentam a resistência à inspiração. Os testes foram feitos em 2 situações: na posição sentada, que foi identificada como repouso, e durante estresse ortostático, que é uma situação em que o corpo é desafiado a manter a pressão arterial estável ao ficar em pé. Ambos os grupos, com e sem Parkinson, apresentaram melhora na força muscular inspiratória e na atividade vagal em repouso. Mas o que mais chamou a atenção da equipe foi que apenas os pacientes com Parkinson mostraram melhora na resposta do coração ao estresse ortostático após o treinamento. Isso sugere que esse tipo de treinamento pode ajudar o organismo a se adaptar melhor a mudanças posturais, o que pode reduzir sintomas como tonturas, fadiga e até quedas, tão comuns em pessoas com Parkinson. Botafogo, Flamengo e Palmeiras são conhecidos por terem boa gestão e colecionarem títulos. Agora dividem o protagonismo em reforços na temporada. Este ano, as equipes movimentaram R$1 bilhão e 300 milhões de reais e não deverão parar por aí. Hoje, quando pensamos em 3 potências no futebol brasileiro, é automático vir à mente clubes como Flamengo, Palmeiras e Botafogo.
As equipes, além de competirem nos gramados, são protagonistas também no mercado. Juntos, movimentaram mais de R$1 bilhão em reforços neste ano, contando com as 2 janelas de transferências. Sendo que mais investiu o Botafogo, campeão do Brasileirão e Libertadores ano passado, o alvinegro carioca contratou 15 atletas, que juntos custaram quase R$630 milhões, sem levar em conta os jogadores que vieram de graça apenas pagando bônus e luvas. Em segundo lugar, o Palmeiras superou a casa do R$500 milhão para adquirir 7 atletas, sem contar empréstimos. Esse valor é tão alto que ultrapassou as receitas de 11 clubes da Série A do ano passado. E esses números podem aumentar ainda mais, já que o clube busca mais reforços. Além disso, o Palmeiras pode não ser o clube que mais contratou, mas é o que pagou mais por um único atleta. O Alviverde tornou Vitor Roque a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Investiu mais de R$150 milhões, além de já ter pago ao Atlético Mineiro R$114 milhões por Paulinho. Enquanto os 2 primeiros variam entre o mercado brasileiro e o estrangeiro, o Flamengo resolveu fazer contratações europeias. O rubro-negro contratou o atacante Samuel Lino por R$143 milhões do Atlético de Madrid, da Espanha, tornando o jogador mais caro da história do clube. Além do colombiano Jorge Carrascal, Emerson Royal, Jorginho e Saúl Ñíguez, que somam R$315 milhões. Esses números exorbitantes levantam uma pergunta: de onde vem tanto dinheiro? A resposta está nos modelos de gestão e fontes de receitas. Flamengo e Palmeiras foram os que mais arrecadaram no país em 2024, com pouco mais de R$1 bilhão respectivamente. Para tudo isso acontecer, os clubes se reestruturaram ao longo de uma década e hoje colhem os frutos das boas gestões. No caso do Botafogo, o glorioso é o que podemos chamar de novo rico. A equipe, assim que se tornou SAF em 2022, foi comprada pelo magnata norte-americano John Textor e seu grupo com vários times, a Eagle Football Holdings, que injetam dinheiro a cada ano. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.